Se a presença dele não for comigo, eu Eu não não saio vou, daqui, eu não vou. Eu não vou. Exatamente. Moisés falou, olha, se a presença do Senhor não estiver comigo, não vou. Nós não estaríamos aqui. Então, entenda, só vai se Deus mudar. Exatamente. Só faça se Deus falar. Nunca tente fazer algo com as suas mãos. Não. Se Deus mandou, faça. Se Deus não mandou, não faça. Obedeça. Obedeça. Como foi falado na Bíblia, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, ela gera frutos e muitos frutos bons. Né? Eu tenho aprendido isso. É verdade. A obediência, ela gera bênção. A bênção de Deus, ela vem sobre nós quando a gente obedece. Muito, ela repousa sobre a nossa sim. casa. Ela nos abraça. A obediência nos leva muito mais longe. Abraão viveu o que Deus tinha para a vida dele porque foi obediente. Sim. Quando Deus o chamou, ele sai do meio da terra dele, da parentela dele. Ele sai do conforto. Sim. E a gente tem mania de querer ver. A gente tem que ver para poder crer. caminhar. Mas a fé não, a fé é tudo que a gente não... A fé a gente tem que olhar pela fé, como o pessoal fala. Eu não vejo, mas eu creio. Eu creio, exatamente. E é o que nós estamos hoje aqui, né? Hoje Sim. você está aqui pela fé. Pela fé. Eu estou aqui pela fé. Pela fé. E quem está nos assistindo pode ter essa fé. Irmãos, eu tenho uma frase que eu amo, que é sobre essa questão, eu não preciso ver, eu não vejo para crer, porque eu creio, eu vejo. Amém. Isso é fé. É fé. Isso é fé. É fé. Eu não vou ver para crer. Sim. Mas porque eu creio, eu já materializo, eu já vejo o caminho, eu já vejo a porta aberta, eu já vejo a mão de Deus, eu já vejo a providência. Sim. Você vê que na Bíblia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante do rei para adorar a estátua, ele vai falar, o nosso Deus pode nos livrar. Com certeza. A certeza. A certeza do livramento. O nosso Deus pode nos livrar. E quem quis jogar ele na fornalha, acabou. Quem jogou, morreu. Morreu. Mas eles estavam intactos. Nem cheiro de fumaça havia. Então é isso. Os leões dormiram ali tranquilamente. Daniel na cova. Daniel na cova. Muitos leões. Muitos leões. Mas só quietinhos. Porque ali o leão da tribo de Judá estava ali com eles, é verdade. Olha, eu quero falar agora o último tópico aqui, que é um tópico que foi muito assim, bacana na sua vida. Eu não esperava também em vê-la, mas a Mariana, ela saiu candidata a vereadora, né? Saiu e teve bastante votos também. Tive votos significantes. Sim. Pessoas que confiaram. Vamos lá, isso é outra coisa que Deus... Você não esperava? Imagina. Na época que nós estávamos quase para buscar o Davi, eu recebi, né, um convite muito especial, né, do Richard Casal. Sim. Agradeço até o Richard Casal. Eu conheço ele é muito gente boa. Uma pessoa, Richard, um abraço para ele. A Cristina, sua esposa, pessoas maravilhosas, íntegras, né, de um caráter assim que, meu Deus, que viu em nós, né, a capacidade, né, e fez um convite, me apresentou, né, conversou comigo sobre política e olha, eu vou falar pra você que eu fui resistente. Você não queria? Não, é claro, porque a primeira coisa que você pensa, política, corrupção. Sim. Pronto. Muita coisa que eu ouvi, muita coisa. Cristão não se envolve com política. Política não se envolve, não se envolve, não se mistura. Realmente, eu entendo que em cima de um púlpito eu não posso também ser... Ali não é palanque pra eu ficar falando sobre... Né? Não. Eu entendo isso. Sim. É por isso que não usamos o púlpito. Eu não usei o púlpito pra poder falar sobre a minha candidatura. Sim. Não. Eu fiz reuniões. Após o culto, eu falei com os irmãos. Sim. Então, foi isso. Né? Mas o Senhor, eu ouvi uma frase, eu não me recordo de quem eu ouvi, mas ele falou, se os bons não se levantar, os maus sentarão e tomarão conta. Sim. Então, espera, se os meus olhos, se eu estou vendo a situação, a forma como tá, a maneira como está a política, a maneira como está, as pessoas, a maioria, né, vamos falar, entra mais por conta, né, do dinheiro, do retorno financeiro, do que realmente trabalhar para as pessoas. Sim. Né, para as pessoas, para a sociedade. Então, Deus, ele me confrontou.
me chamando para esta porta. Sim. E para esta porta, ele falava, olha, você precisa se levantar. Deus não me falou que eu ia ganhar. Mas Deus falou que era para mim se posicionar. Pra você ir. Pra eu ir. Sim. Eu fiz uma prova com Deus, porque crente é assim, viu? É. Crente fala, Deus, se o Senhor for. tá. Se o Senhor está neste propósito, Deus, dá um sinal. Dá um Sim. sinal. A gente faz prova com Deus. Sim. E eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se é pra mim entrar neste caminho pra política, como candidata a vereadora, fale comigo. Neste texto da Bíblia, neste capítulo e neste contexto, eu falei pro Senhor. Em Falei, pensamento, né? Em pensamento. Exatamente. Não falei Boca. audível assim, né? Por boca, não. Falei em pensamento. Falei, porque nossos pensamentos são blindados, Sim. né? O inimigo não ouve, Não. então tá aqui. Eu falei, Deus. E o contexto que eu coloquei foi sobre Esther. Nossa, Esther. A rainha Esther. A rainha Esther. História linda, né? História linda. Uma órfã, né? Inspiradora para nós mulheres. Que foi abraçada pelo seu primo, né? Sim. O seu primo a cuidou, né? Sim. E ela foi levantada como uma rainha, como uma intercessora de uma nação. Sim. E aí eu pedi, Deus, porque ela tá dentro do palácio, e aí Mardoqueu chega nela e fala assim, olha, existe um decreto sobre a nossa vida, Sim. que nós vamos morrer. O decreto era de morte. E aí Mardoqueu fala assim pra ela, será que Deus não lhe colocou aí dentro pra que você possa intervir por nós? E eu pedi pra Deus a confirmação neste contexto. Deus me confirmou. Em um culto de mulheres, eu lembro até hoje, era 8 de março, caiu numa sexta-feira. Isso, uma sexta-feira do ano passado. Era um culto, foi um culto bem rápido, teve um louvor, a palavra inicial e entregaram pra mim a única palavra lida, Esther. E naquele momento eu ri sozinho e falei, É Deus confirmando. não Agora, tem como fugir, Deus confirmou. Não. E aí eu entrei com todo o meu coração disposta a aprender, porque eu não sabia muita coisa sobre política, né? Sim. Fui entrar neste meio sobre a política e entrei no partido do PRD, né? O Richard Casal como presidente ali do partido e muitas pessoas boas no partido e eu aprendi muito. Sim. Aprendi a falar com as pessoas, aprendi a entender um pouquinho sobre o que é projeto de lei, qual que é a missão do vereador, que é fazer projetos, né? Sim. Que é entender a necessidade, que não é apenas ficar numa cadeira, não, é você ir pra rua, conversar com as pessoas. Sim. E de pouquinho em pouquinho eu fui apresentando os meus projetos, eu como cristã, defendendo os valores, né, da família, defendendo os jovens, as crianças, né? Nossa, defendendo os nossos valores, sim, né, como cristão. Né? Sendo o porta-voz, mas é lógico, a Maria iria trabalhar só para o cristão? Lógico que não. Eu ia trabalhar para toda uma sociedade, para todo mundo. Para todo mundo que precisa, para todo mundo que precisa de uma voz. Eu seria essa voz. Sim. A voz para mãe solteira, para mãe que né, não tem muitos recursos. Que não tem muitos recursos, para mulher que sofreu uma agressão física. Sim. Eu tinha projetos com mulheres, com jovens, né, com os idosos, né, para os idosos, então assim, para toda a sociedade. Essa era a missão. Minha missão é ser luz para todos aqueles que precisam. Sim. E nós entramos na política, trabalhamos ano passado. Eu falo assim que eu não trabalhei 100%, sim, porque eu tinha muitos compromissos já com muitas igrejas. Sim. Mas o que eu pude fazer eu fiz. Fui na casa de alguns, sim, fui pra rua com poucos recursos. E de pouquinho em pouquinho nós fomos conquistando, né, quase 300 votos de primeira, assim, nossa. É bastante votos, né? Muito significativo. Sim, e assim, você tem ainda no futuro alguns projetos. Nós sabe se é a prefeita da cidade? Meu Deus! Será? Quem sabe, né? Nós não sabemos, né? Não sabemos. Então, ou uma deputada. Exatamente, né? Nós estamos assim, orando, sim, e já estamos trabalhando. Nisso. É aquela porta pequena, nunca menospreza uma porta pequena. É uma porta pequena que abre uma porta grande. É uma oportunidade, agarre as oportunidades. Meus irmãos, a gente precisa agarrar as oportunidades. Sim. Quando aquele cego clamava a Jesus estava passando naquele momento, e eu acredito que talvez não teria outra oportunidade. Ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele clama, aí as pessoas falavam, para de clamar, ele não vai lhe ouvir, mas quanto mais falavam para ele parar, mais ele clamava. Mas ele clamava.
Falei, não, aqui E deixa pra lá. os mesmos que falaram pra ele para, É, foram os mesmos que tiveram que buscar ele. Porque Jesus disse, busque, o traz. E ali o Senhor o curou. Então, assim, oportunidades, portas abertas. A política, pra mim, me amadureceu como mulher. sim. Como uma pessoa, como uma cidadã. Eu olhava com outros olhos. Sim. Todo mundo que olha a política vai falar, nossa, corrupção, vai se É, sujar. a primeira coisa. O deputado Marco Feliciano, que é pastor, estava falando sobre isso. Eu estava assistindo ele esses dias nos Gideões. Falou sobre isso. Olha quantos anos ele está lá, né? E o pessoal gosta de jogar pedra. Sempre vai ter uma pedra, Sempre. né? Sempre. Se não tiver pedra, É. sempre vai existir opositores. Sempre Sim. vai existir alguém que vai se levantar e vai dizer que não é o teu lugar, que não é a tua chamada. De verdade, o meu pensamento, quando eu entrei na política, aquele pensamento pequeno, né? Sim. De tipo assim, aqui não é meu lugar. O que eu tô fazendo aqui? Só me jogaram aqui, né? O que eu tô fazendo? Que falou que Deus, É, ele age. mas aí você Senhor, lembrou da palavra de confirmação. aí toda vez vinha a palavra, mas, É. poxa, foi Deus. Deus revelou em sonho a uma irmã muito conhecida, uma amiga minha, ela revelou em sonho essa caminhada na política, sabe? Deus fala, ele mostra. Deus fala, os Deus mostra, propósitos. É. Deus fala, Deus mostra. Então, assim, eu fui debaixo de uma palavra. Tudo que a irmã Mariana tinha era uma palavra e era suficiente pra eu entender Sim. que eu tinha ele. Eu tive muita gente orando por mim, Rê. Sim. Isso é Muitos muito- intercessores. Isso é muito importante, a gente ter intercessores para nossa vida, né, Mari? Muita gente intercedendo. Sim. Nós não chegamos a lugar nenhum sozinhas. Não. Jamais. Jamais. É isso que eu falo, por isso que a igreja ela é importante pra gente, né?